Fala, gente linda e abençoada. É o Dimara Martins e mais um vídeo para você. Bem, nós estamos aqui na leitura da Bíblia, Levítico 24, as lâmpadas do candelabro. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que te tragam azeite de oliva puro e batido para o candelabro, para manter as lâmpadas continuamente acesas. Arão as conservará continuamente acesas diante do Senhor, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da revelação. É um estatuto perpétuo através das vossas gerações. Conservará as lâmpadas continuamente em ordem sobre o candelabro de ouro puro diante do Senhor. O pão para a mesa do Senhor. Também pegarás da melhor farinha e com ela assarás 12 pães. Cada pão terá 2/10 de efa e os porá diante do Senhor, em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro. Sobre cada fileira porás incenso puro, para que esteja sobre os pães, como um memorial, isto é, como oferta queimada ao Senhor. Isso será feito diante do Senhor todo sábado, continuamente, em favor dos israelitas. É uma aliança perpétua. Os pães pertencerão a Arão e seus filhos, que os comerão em lugar santo, pois são sua porção santíssima das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. A pena para o pecado de blasfêmia. Naquele tempo, estava entre os israelitas o filho de uma mulher israelita, com um egípcio. Ele e um homem israelita brigaram no acampamento, e o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome, amaldiçoando. Então, o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Didri, da tribo de Dan, e o mantiveram preso até que houvesse uma decisão dada pela boca do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: leva para fora do acampamento o que blasfemou. Todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a comunidade o apedrejará. E dirás aos israelitas: todo homem que amaldiçoará o seu Deus sofrerá por causa do seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor certamente será morto. Toda a comunidade o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém certamente será morto, e quem matar um animal fará restituição por ele, vida por vida. Se alguém causar um ferimento em seu próximo, ele será feito como fez: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O ferimento que tiver causado a alguém também lhe será feito. Quem matar um animal fará restituição por ele, mas quem matar um homem será morto. Tereis a mesma lei, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então Moisés falou aos israelitas, e eles levaram para fora do acampamento aquele que havia blasfemado, e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Levítico 25, o ano sabático. O Senhor disse a Moisés no monte Sinai: fala aos israelitas e diz-lhes quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardada, um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semearás a tua terra, podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Mas no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado para o Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Não colherás o que nascer por si mesmo da tua última colheita, nem colherás as uvas da tua vinha não podada. Terá um ano de descanso solene para a terra, mas os frutos do sábado da terra serão vosso alimento teu, do teu escravo, da tua escrava, do teu diarista, do estrangeiro que vive contigo, do teu gado e dos animais selvagens na tua terra, todo o produto dela será vosso alimento. O ano do jubileu. Contará 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias dos 7 sábados de ano serão 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, fará soar alto a trombeta. No dia da expiação, farei soar a trombeta por toda a vossa terra. E declarareis santo o 50º ano, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Esse vós será um ano de jubileu, pois cada um de vós retornará à sua propriedade, e cada um à sua família. Esse ano 50º será para vós jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer por si mesmo, nem colhereis nele as uvas das vides não tratadas, porque é jubileu, será santo para vós, e comereis o que brotar nos campos. Neste ano do jubileu,
cada um retornará à sua propriedade. Se venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes ele, não sejais desonestos uns para com os outros. Com base no número de anos a partir do jubileu, é que comprarás do teu próximo, e com base no último de anos das colheitas, é que ele te venderá. Quanto maior for o número de anos, mais aumentarás o preço, e quanto menor for o número de anos, mais abaixarás o preço, pois o que ele está te vendendo é o número de colheitas. Nenhum de vós oprimirá o seu próximo, temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Por isso, observareis os meus estatutos, guardarei as minhas leis e as cumprirei. Assim habitareis seguros na terra. Ela dará seu fruto e comereis com fartura, e nela habitareis seguros. Se perguntardes, que comeremos no 7º ano, visto que não devemos semear nem fazer a nossa colheita? Mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, e a terra produzirá fruto suficiente para os 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até o 9º ano. Comereis da colheita antiga até que venha a nova. O resgate de casas e terras. Não se venderão terras em definitivo, porque a terra é minha. Estais comigo como estrangeiro e peregrinos. Portanto, em toda a terra de vossa propriedade, concedereis que a terra seja resgatada. Se teu irmão empobrecer e vender uma parte de sua propriedade, o seu parente mais chegado deverá vir e resgatar o que teu irmão vendeu. E se alguém não tiver um resgatador, mas ele mesmo tiver enriquecido e reunido o suficiente para seu resgate, contará os anos desde a venda e restituirá ao homem a quem a vendeu o que passar do preço da venda e retornará à sua propriedade. Mas, se suas posses não forem suficientes para reavê-la, aquilo que tiver vendido ficará com o comprador até o ano do jubileu, e no ano do jubileu sairá da posse deste, e aquele que vendeu retornará à sua propriedade. Se alguém vender uma casa em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano, a contar da sua venda. Durante 1 ano inteiro, terá o direito de resgatá-la. Mas se, após 1 ano inteiro, não tiver sido resgatada, a casa em cidade murada pertencerá em definitivo a quem a comprou, e a sua descendência não deixará de ser sua no jubileu. Todavia, as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas como a que estão no campo, poderão ser resgatadas e deixarão de ser do comprador no jubileu. Com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades de suas propriedades, eles terão direito perpétuo de resgatá-las. E se alguém comprar uma casa dos levitas, a casa comprada na cidade de sua propriedade deixará de ser do comprador no jubileu, porque a casa das cidades dos levitas são propriedades deles no meio dos israelitas. Mas o campo ao redor das suas cidades não poderão ser vendidos, porque é sua propriedade. O resgate do irmão pobre. Se teu irmão empobrecer e ficar em dívida para contigo, tu o sustentarás. Ele viverá contigo como estrangeiro e peregrino. Não receberás dele juros e nem lucro. Não temerás o teu Deus para que teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás teu dinheiro a juros, nem os teus viveres visando lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Deus. Se teu irmão empobrecer a ponto de vender-se a ti, não o farás trabalhar como escravo. Ele estará contigo como diarista, como peregrino, trabalhará para ti até o ano do jubileu. Então deixará de trabalhar para ti, ele e seus filhos, e voltará para a família, para a propriedade de seus pais. Não serão vendidos como escravos, porque são meus escravos que tirei da terra do Egito. Não dominarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. E quanto aos escravos ou escravas que vieres a possuir, vós os comprareis das nações que estiverem ao vosso redor. Também os comprareis dentre os filhos dos estrangeiros que vivem entre vós, e dentre as suas mulheres que estiverem convosco, que eles tiverem gerado na vossa terra. Serão vossa propriedade, e os deixareis como herança para os vossos filhos, para os herdarem como propriedade. E os deixarei como herança para os vossos filhos, para os herdarem como propriedade. Dentre esses, tomareis os vossos escravos para sempre, mas sobre vossos irmãos, os israelitas, não dominareis com rigor uns sobre os outros. Se um estrangeiro ou peregrino que estiver contigo tornar-se rico, e teu irmão que está com ele empobrecer e vender-se a esse estrangeiro ou peregrino, ou algum parente desse estrangeiro, poderá ser resgatado
depois que tiver sido vendido. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Até seu tio ou filho do seu tio ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo, ou se ele tiver se tornado rico, poderá resgatar a si mesmo, e fará conta com aquele que o comprou, desde o ano em que se vendeu, até o ano do jubileu, e o preço do seu resgate se baseará no número de anos, conforme o salário de um diarista. Se ainda faltarem muitos anos, restituirá com base no número deles o valor do seu resgate do dinheiro pelo qual foi comprado. E se faltarem poucos anos até o ano do jubileu, fará conta com ele, com base no número dos anos, restituirá o valor do seu resgate. Será tratado pelo comprador como trabalhador contratado anualmente. Olha para que o comprador não domine sobre ele com rigor. E se não for resgatado por nenhum desses meios, ele e seus filhos sairão livres no ano do jubileu. Porque os israelitas são meus escravos, eles são os meus escravos que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 26, mandamentos, promessas e advertências. Não farei ídolos, nem levantareis imagens esculpidas, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra, com figuras que vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciarei o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, eu vos darei chuvas no tempo certo. A terra dará seu produto e as árvores do campo darão seus frutos. A debulha continuará até a colheita e a colheita até a semeadura. Comereis o vosso pão com fartura e habitareis seguidos na vossa terra. Também trarei paz à vossa terra. Vos deitareis e ninguém vos abençoará. Farei desaparecer da terra os animais ferozes, e a espada não atingirá a vossa terra. Perseguirei os vossos inimigos, e eles cairão à espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100 inimigos, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Aleluia. Eu me voltarei para vós, e vós farei frutificar, e vós multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco, e comereis da colheita antiga, guardada por longo tempo, até que tenhais de removê-la, para dar lugar à nova. Estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e não sereis uma abominação para mim. Andarei no meio de vós, e serei vosso Deus, e vós serei o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. Quebrei as traves do vosso jugo, e vos fiz andar de cabeça erguida. Mas se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e desprezardes os meus preceitos, não cumprindo todos os meus mandamentos, mas violando a minha aliança, então, com certeza, eu vos farei isto: colocarei vós o terror, a tuberculose e a febre ardente que consumirão os olhos e farão definhar a vida. Semeareis a vossa semente em vão, pois os vossos inimigos a comerão. Voltarei o meu rosto contra vós e serei feridos diante de vossos inimigos. Os que vos odiarem vos dominarão, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se mesmo assim não me ouvirdes, eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Pois quebrarei a arrogância do vosso poder e farei que o céu seja para vós como ferro e a terra como bronze. Gastarei a vossa força em vão, porque a vossa terra não dará seu produto, e as árvores da terra não darão seus frutos. Se insistirdes em me contrariar, e não quiserdes me ouvir, trarei sobre vós 7 vezes mais praga, conforme vossos pecados. Enviarei animais ferozes para o meio de vós, que matarão vossos filhos, destruirão vosso gado, e vos reduzirão a um número tão pequeno que os vossos caminhos ficarão desertos. Se nem assim quiserdes voltar para mim, mas insistirdes em me contrariar, eu também vos contrariarei, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e buscarei refúgio nas nossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e serei entregues na mão do inimigo. Quando eu interromper o vosso sustento de pão, 10 mulheres assarão o vosso pão num só forno, e o devolverão racionado, e comereis, mas não vos fartareis. Se mesmo assim não me ouvirdes, mas insistirdes em me contrariar, também eu vos contrariarei com furor,
e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altares das colinas, derrubarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os destroços dos vossos ídolos, e serei uma abominação para mim. Reduzirei as vossas cidades a deserto, assolarei os vossos santuários, e não sentirei mais o vosso aroma agradável. Devastarei a terra, e os vossos inimigos que ali forem habitar, ficarão estarrecidos. Eu vos espalharei por entre as nações, e vos perseguirei com a espada desembaiada. A vossa terra será devastada, e as vossas cidades se tornarão um deserto. Então a terra usufruirá dos seus sábados todos os dias da sua devastação, e vós estarei na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e usufruirá dos sábados. Durante todos os dias da devastação, ela descansará pelos dias que não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que restarem de vós, eu lhes encherei o coração de pavor na terra dos seus inimigos. E o ruído de uma folha agitada pelo vento os porá em fuga. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Sim, embora não haja quem os persiga, tropeçarão uns sobre os outros como perseguidos pela espada, e não poderei resistir aos vossos inimigos. Assim, morrereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. E os que restarem entre vós definharão na terra dos vossos inimigos por causa do seu pecado e do pecado de seus pais. Então confessarão seu pecado e o pecado de seus pais, e as suas transgressões que praticaram contra mim, e confessarão que insistirão em me contrariar, e que eu também os contrariarei, e os levei para a terra dos seus inimigos. Então, se o seu coração ir circunciso, se humilhar e aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. A terra também será deixada por eles, e descansará nos seus sábados, sendo devastada por causa deles. E receberão o castigo do seu pecado, porque rejeitarão meus preceitos e desprezarão meus estatutos. Mesmo assim, quando estiveres na terra dos teus inimigos, não os rejeitarei, nem os detestarei, a ponto de destruí-los totalmente e de quebrar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Pelo contrário, pelo amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados que tirei da terra do Egito, diante dos olhos das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os estatutos, os preceitos e as leis que o Senhor firmou entre si e os israelitas no Monte Sinai, por meio de Moisés. E aqui nós vamos terminando a leitura de hoje. Já vou pedir para você fechar os seus olhos de onde você estiver e vamos fazer uma oração, vamos rezar o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai todas as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-me de todo o mal. Amém. Ô glória! Bem, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário e que Deus abençoe. Muito obrigada por você estar aqui.